Recordamos o ciclo de vida do projeto e recordamos que estamos a falar sobre esta parte inicial que contém 3 documentos segundo a proposta. Nós iremos falar sobre 2 deles. O primeiro documento é o Business Case. Pedia-lhe que parasse o vídeo e fosse uma vez mais ao fórum e descrevesse o que é para si um Business Case. Obrigado pelo seu contributo. Vamos a seguir olhar detalhadamente para o que é um Business Case e qual a sua função. E o primeiro conceito-chave que gostava de comentar convosco é exatamente de como é que é definido um projeto ou um programa e, por consequência, os business cases que o alicerçam. Temos que começar sempre pelo lado direito da imagem. Conseguirmos perceber quais são os benefícios associados àquilo que queremos fazer. O que é que precisamos? E esses objetivos vão nos levar a pensar qual é a utilização que terá que ser dada e quais são os produtos ou os serviços que temos que realizar, e isso vai nos levar aos recursos que temos que mobilizar. O financiamento, os recursos humanos, o capital intelectual que temos também que mobilizar para conseguirmos fazer isso. O Business Case é um documento formal que deve conter a argumentação estruturada para justificar a proposta de investimento. Porquê é que queremos e porquê é que achamos que aquele é o investimento que deve ser feito? O que é que deve conter? Por exemplo, o que é que se propõe realizar? Qual é que é a proposta? Mas também quais os benefícios ou as razões que levam a que achemos que vale a pena gastar dinheiro e tempo, e esforço e energia naquele trabalho. Como será realizado? Estamos a antever que vamos fazer isso com recursos próprios, com contratação de serviços, com aluguer, com aquisição de um produto? Como é que vai acontecer? Quem é que será o responsável pela execução? Qual é a entidade que irá ser o chefe de fila para gerir isso? Será uma entidade, será uma unidade orgânica? Conseguimos dizer quem vai ser o colaborador? Qual é o prazo para serem obtidos os benefícios? E reparem que nós estamos a falar quanto tempo demorará o projeto a ser feito, mas quanto tempo demoraremos a ter os benefícios que esperamos necessários e esperamos que justificam este projeto. Qual é o custo? Em termos de pessoas, de dinheiro, mas também de riscos que expõe a organização. E outra informação que possa ser relevante, também queremos juntá-la ao business case. O business case é, pois, um instrumento para alinhar os programas com a estratégia e os projetos também com a estratégia, obviamente. Para isso, temos que conseguir, primeiro, traduzir a estratégia em critérios e indicadores quantificados e depois vamos desmultiplicar para baixo para os programas e para os projetos numa aproximação top-down. A comparação entre business cases permite então fazer a otimização da operacionalização da estratégia, sabendo quais é que são os programas e quais é que são os projetos que são mais importantes para a organização a certo momento. Alguns critérios de priorização são, por exemplo, o ciclo político. Anteriormente as pessoas votaram num determinado executivo, que tinha um determinado programa eleitoral e que implicava fazer uma determinada obra. Não vamos discutir depois da eleição se faz sentido a obra. Isso foi discutido anteriormente, como nós, como eleitores, como stakeholders. Decisão superior. Há o direito, por parte de quem lidera as organizações, de tomar decisões sobre o que é que deve ser feito. E acreditamos que isso responde à sua carta de missão e, portanto, não tem que ser esmiuçado para além disso, pelo menos por nós que somos executantes. Decisão regulatória. Decisão regulatória é, por exemplo, as medidas de segurança que foram necessárias incluir agora por ordem da DGS. E perguntar-me-ão como é que se calcula o custo, ou como é que se calcula o benefício disso? Bem, pelo oposto, ou seja, o que é que acontecerá à empresa se não o fizer? Não vai poder elaborar, ou vai ter uma coima. E isso é o custo, esse é o benefício que teremos de fazer esse projeto. O retorno financeiro, que pode ser medido de várias formas, também o impacto na realização da estratégia, que pode ser quantificado pelos indicadores que falámos no slide anterior, por benefícios não financeiros, como por exemplo a retenção do seu pessoal, por uma avaliação multi-critério, mais habitual, em que, por exemplo, risco, retorno financeiro, prazo e custo são ponderados, ou então, e não é brincadeira,
às vezes simplesmente quem grita mais ou quem é mais persistente. Está na literatura como carisma ou decibel, consoante é a literatura portuguesa de Portugal ou em português do Brasil. Falámos sobre o que era um business case, vamos agora sobre o segundo documento, o Project Charter. E pedi-lhe o mesmo exercício, que fosse ao fórum e escrevesse a sua opinião, a sua definição sobre o que é um Project Charter. Entretanto, para o vídeo, por favor. Muito obrigado pela definição que acrescentou do Project Charter ao fórum. Vamos abordar no próximo slide já algumas das características do Project Charter. O objetivo do Project Charter é autorizar formalmente um projeto ou uma nova fase do projeto. Tipicamente ele herda essa informação do business case que foi construído. Quando o projeto é pequeno e não existe um programa associado, muitas vezes o business case e o Project Charter são combinados num só documento. Este é também o momento em que é nomeado o gestor de projeto e são clarificadas as suas responsabilidades e autoridades. Isto sem prejuízo de ter que, por exemplo, serem publicadas coisas em Diário da República para confirmar essa delegação e essa atribuição de responsabilidades. O objetivo do Project Charter, como era no caso do Business Case, é garantir o alinhamento estratégico do projeto com a organização e com o seu contributo para a execução da estratégia e o seu enquadramento no programa, mostrando quais é que são as necessidades de negócio que vão ser satisfeitas e como é que isso vai acontecer. O Project Charter deveria ter como autor sempre, ou pelo menos como responsável pela execução, o gestor de projeto, porque é ele que vai depois ter que pilotar o avião que está a ser construído. A aprovação do Project Charter deve ser feita pelos stakeholders relevantes, normalmente pela hierarquia, mas também pelo cliente, se houver figura do cliente, e isso formaliza aquilo que é o arranque do projeto. O documento deve ser pequeno. Se houve uma fundamentação de investimento, essa já foi feita antes. E o ideal é que não tenha mais de 5 páginas, porque senão não vai ser lido por ninguém. É uma carta de missão muito importante e, portanto, se conseguimos sintetizar em 1 ou 2 páginas, ótimo. Mas, claro, podemos ter anexos, isso pode acontecer, mas é quase um sumário executivo que é colocado à ponderação do decisor. O Charter deve conter, entre outras coisas, o contexto do projeto, herdado do business case, bem entendido, o âmbito, aquilo que vai ser produzido, os resultados que se pretende atingir sob uma forma smart, e já vamos falar um bocadinho sobre eles, quem são os principais stakeholders do projeto, quem é a equipa que irá trabalhar, ou pelo menos os perfis que são necessários, quais é que são os principais eventos que vão ocorrer, qual é que é o orçamento, se tivermos definido, ou pelo menos uma expectativa de orçamento, quais são as restrições, quais são os fatores limitativos, legais ou outros, quais são os pressupostos que estamos a assumir, quais são os principais riscos, e não vamos pensar em coisas que já sabemos que vão correr mal, mas coisas que podem ou não ocorrer, porque as que já sabemos que vão correr mal são factos, não são riscos. Os objetivos devem ser sempre específicos e claros na sua definição. Devem corresponder a necessidades previamente identificadas e devem ser realistas quanto ao tempo que vamos demorar a fazer, o custo que está envolvido e ao impacto resultante. Devem também ser sempre mensuráveis. Coisas que não são mensuráveis não servem ao projeto e devem ser retiradas. E devem estar sempre alinhados com a estratégia. Objetivos que não impactam na estratégia também não fazem falta ao projeto. Neste vídeo vamos ver alguns exemplos de objetivos e porque é que estão ou não estão certos. Objetivo número 1. Conseguir melhorar significativamente a satisfação dos nossos clientes. Bem, quanto é significativamente? Como é que se mede? Objetivo número 2. Reduzir em 10% os custos operacionais do departamento. Muito bem, mas em quanto tempo? Qual o custo envolvido? Terceiro, aumentar em 400% o volume de negócios do departamento editorial no próximo trimestre. Bem, parece pouco realista. 400%. E por último, com um investimento de 100 mil euros, melhorar a competitividade da área de distribuição alcançando um aumento de receitas de 15% em 2013. Parece bem, porque tem custo envolvido, tem o prazo e tem um objetivo claro.
É assim que nós queremos que os nossos objetivos de projeto e de programa sejam definidos. Agora que terminou de rever estes conceitos, ia-lhe pedir que voltasse a parar o vídeo, voltasse ao fórum e procurasse responder novamente a cada uma das perguntas que foi formulada ao longo deste vídeo. Depois, por favor, compare as respostas dadas antes com as respostas que deu depois de ter sido exposto a estes conceitos. Muito obrigado. Muito obrigado por ter assistido ao vídeo. Caso tenha ficado com dúvidas ou queira dar feedback sobre este vídeo, siga os passos descritos no slide. Obrigado.